não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isto é o que você é. Acontece que, se a consciência ela só existe nesta luta, tá certo? Ela não tem uma forma determinada. Ela está constantemente adquirindo novas formas e ampliando a sua forma. Tá certo? E absorvendo as formas anteriores. Então ela não tem imagem. Então você é como se você fosse apenas, vamos dizer, um certo foco de luz que ilumina o que há de obscuro em torno e dentro de você. É isto que você é e só isto que você é. Esta consciência, vamos dizer, este eu operante, ele não tem forma, ele não tem imagem. Ele não tem história, porque a história dele está mudando, ele está fazendo a história agora mesmo. Tá certo? Então, ele não pode se descrever a si mesmo como a gente descreve um personagem, ou como descreve uma pessoa que nós conhecemos. Tá certo? Não pode, sobretudo, não pode se descrever através de qualidades que ele se atribui, dizendo, eu sou preguiçoso, ou eu sou trabalhador, né? Ou eu sou corajoso, ou eu sou fraco, ou eu sou forte, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não pode, porque tudo isto são apenas elementos que estão em permanente transmutação. Nenhuma dessas qualidades se incorpora a você definitivamente. E se você quer se conhecer através do perfil das suas qualidades, você está se prendendo dentro de uma ratoeira. Está compreendendo? Então, a luta pela autoimagem é o contrário da luta pelo conhecimento. Você está entendendo? O que é você? Você é aquele que fala com Deus. Existe o observador onisciente, que é Deus, ele sabe, conhece você muito melhor que você. E na hora que você fala com ele, você sabe que o que quer que você diga é falso. É só parcialmente verdadeiro, mas é falso, não é exato. Exato, conhecimento exato de você, só ele pode ter, porque ele já sabe qual é o fim da sua vida. E você não sabe. Está compreendendo? Então ele pode dizer, você é preguiçoso, ou você é ladrão, ou você é isto, ou você é viado, você é não sei o quê. Ele pode dizer, você não pode. Tudo que você diz de você, tá certo? São imagens provisórias, que se elas se colarem em você de maneira definitiva, você está lascado. Está compreendendo? Ora, acontece que quando a autoimagem das pessoas se dissolve e sobra somente este núcleo de consciência, né, elas pensam que elas ficaram malucas. Porque elas pensam que elas já não se conhecem mais. Eu digo, não, era antes que você não se conhecia. Agora você sabe quem você efetivamente é. Você é somente esta consciência. Está entendendo? E quando chegar nesse momento, você não se preocupa mais com você. Você se preocupa somente com os elementos objetivos reais, tá certo? E com o seu dever, o dever que você tem a cumprir, com o que você tem a fazer. Tá certo? E você passa de uma espécie de autocontemplação passiva, tá certo? Viciosa, a uma autocriação permanente. Você passa uma atividade do eu. Agora você não é mais um retrato, você é uma atividade, você é uma ação.
Estão compreendendo? E aí você começou a se conhecer exatamente porque Deus fez você para ser assim. Está compreendendo? Então, aí... Será que perdeu alguma coisa aí? Não, congelou na última frase. Então começa de novo. Tá acompanhando? Então, vamos continuar. Aí teve um probleminha técnico. Muito bem, então esses são os 3 primeiros blocos: o adestramento do imaginário, o enriquecimento da linguagem e o senso do ideal e adestramento da autoconsciência. O 4º bloco é a aquisição das ferramentas da investigação erudita, da pesquisa erudita. Tá certo? Todos esses blocos mencionados até agora, o único que entra um pouco no ensino universitário, tal como atualmente acessível no Brasil, é esse 4º, se bem que fornecido de maneira extremamente deficiente. Este 4º é evidentemente um instrumento necessário para você adquirir a documentação das questões que lhe interessam, como foi mencionado no livro, no artigo Quem é Filósofo e Quem Não É. Existe uma infinidade de bons livros nos quais você pode adquirir esse treinamento, porém você vai ter sempre que adequar a coisa às condições do país onde você está e do momento em que você vive, tá certo? Um livro que eu recomendo muito é este, The Modern Researcher, do Jacques Barzon, publicado aqui pela Harcourt Brace, Nova York. Então, desde logo a investigação em filosofia, história da filosofia, ela segue de muito perto as técnicas e métodos da investigação histórica em geral. O que significa que qualquer livro que você leia sobre métodos e técnicas da história será extremamente útil. Tá certo? No Brasil existe um excelente livro sobre isso, que é o do Zé Honório Rodrigues, que se chama Teoria da História do Brasil. Tá certo? E outro que se chama Pesquisa Histórica no Brasil. São livros altamente recomendáveis para isso. O espírito geral da investigação é o de você adquirir o máximo de documentos que você possa, tá certo, sobre qualquer assunto que lhe interesse. Então, e o segundo, evidentemente, é você ser capaz de ler, interpretar e relacionar esses documentos de alguma maneira. Eu não vou me prolongar muito sobre este aspecto, porque sobre esse aspecto, vamos dizer, de como trabalhar esses documentos internamente, porque é algo sobre o qual eu já escrevi uma apostila que se chama Problemas de Método nas Ciências Sociais, né? Embora chame Ciências Sociais, também serve para o que nós estamos fazendo aqui. Então, sobre isso nós vamos falar mais adiante. Qualquer que seja o assunto que você esteja investigando ou estudando, você vai ter que proceder como um historiador, por exemplo, um historiador da filosofia, um historiador das ideias. Pelo menos é esta a maneira de você ter acesso aos documentos. Lembre-se que naquele artigo, Quem é Filósofo e Quem Não É, eu disse o seguinte: eu disse que você procure mais ou menos definir qual é a questão que lhe interessa. Em seguida você procura
vamos dizer, se munir de toda a documentação necessária. Tá certo? E em seguida você vai lendo aquele material e você vai articulando as várias hipóteses, as várias posições, as várias alternativas, como se fosse uma teoria única. Ou seja, você vai compondo a estrutura do problema a partir da história do problema. Tá certo? Um exemplo majestoso de como se faz isso é o livro do Joseph Maréchal, que se chama Le Point de Départ de la Métaphysique, o ponto de partida da metafísica. É um livro que foi muito usado pelo padre Laduzans no curso que eu assisti com ele no conjunto de pesquisa filosófica da PUC do Rio de Janeiro. Um livro altamente recomendável. A vantagem que esse livro oferece é o seguinte: praticamente todos os filósofos que investigaram o que quer que seja seguiram mais ou menos este preceito. Quer dizer, eles têm um conhecimento da evolução do problema, tá certo? E, vamos dizer, das complexidades que foram se acrescentando à discussão do problema desde os primeiros que tocaram no assunto. E é a partir daí que eles vão desenvolvendo as suas próprias perspectivas. Porém, isso não quer dizer que todos eles, ao expor as suas próprias investigações e conclusões, reproduzam todo este trajeto da pesquisa. O sujeito pode ter feito assim, mas ele pode tratar o assunto não de maneira histórica, e sim de maneira sistemática, tá certo? Ou de maneira ensaística, de qualquer outra maneira. De modo que o procedimento investigativo fica por trás do livro e não transparece no livro. Né? Isso é o que em geral acontece. Por outro lado, quando eu falo, vamos dizer, exposição histórica, isso não deve ser tomado muito ao pé da letra, porque toda exposição histórica da investigação de um problema terá uma infinidade de linhas acidentais que podem se desviar muito do problema que você se colocou de início. Quer dizer, pode introduzir tantas variáveis ali que você se perca. Quer dizer, se você for contar, vamos dizer, a história tal como ela efetivamente se passou, com todos os seus passos, tá certo? Você se afasta do problema e o foco agora vai para a narrativa histórica. Quer dizer, a perspectiva que eu estou falando não é do historiador propriamente dito. Você usa os recursos do historiador, mas o seu objetivo não é o do historiador. Quer dizer, você não quer traçar a história do problema em todos os seus detalhes, mas você quer traçar apenas naqueles pontos da evolução que interessam à formulação atual que você mesmo quer fazer. Portanto, aí você tem um critério seletivo que não é o do historiador. É um critério filosófico. E acontece que este livro, do Joseph Maréchal, que não é um livro, é uma transcrição de um curso, ele fornece exatamente este tipo de exposição. Quer dizer, ele coloca um problema, inicialmente, que é, vamos dizer, o problema o que ele chama afirmação metafísica, daqui a pouco vamos ver o que é isso, e ver como este problema foi evoluindo ao longo dos tempos, mas não em todos os detalhes da narrativa, e sim apenas nos pontos que interessam para a colocação que ele quer fazer do problema. Então, esse livro é uma espécie de modelo do método que eu mencionei naquele artigo. Note bem, esse modelo foi seguido por todos os filósofos que estudavam qualquer coisa. Desde Aristóteles dizia, não, nós temos que começar com a investigação das opiniões dos sábios. Então, logo nós temos uma formulação de um problema, nós temos que ver o que os sábios disseram a respeito. Quando ele diz os sábios, ele já está querendo dizer, não é toda e qualquer opinião que interessa, mas apenas a opinião já qualificada, ou seja, a opinião que já foi trabalhada e onde os problemas mais básicos e elementares já foram tratados. Né? Então, Aristóteles já dá esse critério seletivo. Então, isso foi seguido por todos os filósofos. O livro do Maréchal, ele se distingue porque o texto do livro, a ordem do livro, segue exatamente a ordem da pesquisa. Reproduz a ordem da pesquisa tal como não como ele a fez, mas a ordem histórica ideal. Quer dizer, ele vai colocando,
Por exemplo, os primeiros que colocaram o problema da validade do conhecimento, foram os cépticos gregos. Então ele coloca lá as doutrinas dos cépticos gregos e as discute à luz do que ele já sabe atualmente. Quando ele vai passando para, vamos dizer, a discussão, vamos dizer, na Idade Média, os filósofos escolásticos, etc., novas complexidades vão se acrescentando e a visão que ele tem dos cépticos gregos também é enriquecida por esses novos dados e assim por diante. Então você tem uma imagem muito clara da estrutura intelectual da investigação, não da estrutura física, quer dizer, ele não tá contando como ele fez a investigação, mas a ordem, ao mesmo tempo histórico-lógica da investigação está ali dada de maneira muito clara. Você não precisa se preocupar em ler este livro agora, porque nós vamos lê-lo mais tarde com bastante atenção. Muito provavelmente eu mesmo vou traduzir os vários capítulos que nós vamos ler e nós vamos ler juntos aqui mais tarde, isso aqui, sei lá, daqui 6 meses, 1 ano, não sei quando, mas vamos fazer isso aqui. Então não se preocupe muito com esse livro, porque vocês receberão o texto traduzido quando for o momento para isso, tá certo? Então, curiosamente, esse livro é um livro dificílimo de achar, você vai pagar os olhos da cara, tá entendendo? Eu só tinha, num xerox que eu tirei na biblioteca do Padre Laduzan, né, isso 20 anos atrás, mas o xerox estava meio apagado, mas não dava para fazer um xerox do xerox, eu preciso de um original para tirar o xerox. Agora que eu consegui, pela primeira vez, né, pagando os tubos, né, o livro inteiro, que são 4 volumes. Então agora dá para fazer um xerox, e talvez até para dar para os alunos, mas o ideal não é o xerox, o ideal é traduzir mesmo o livro e ir incorporando esse texto aos documentos do nosso seminário. Então, esse livro do Joseph Marechal, ele faz uma espécie de ponte entre o 4º e o 5º bloco. Quer dizer, o 4º bloco é a documentação, a técnica do historiador. E o 5º bloco é a técnica filosófica propriamente dita. Tá certo? A técnica filosófica é o assunto deste curso. Tá certo? Só que ela se assenta nesses 4 pilares. Se você não tem esses 4, você nunca vai entender exatamente o que é a técnica filosófica. Veja, um verdadeiro filósofo, quando ele trata de um assunto qualquer, tá certo? Ele está utilizando para isso toda a riqueza do seu imaginário, que incorporou como personagens do seu drama interior todos os filósofos que ele leu sobre o assunto. Vamos dizer, e é esta densidade da discussão interior que vai marcá-lo e distingui-lo como um filósofo que merece atenção, e não como um boboca que está repetindo apenas, vamos dizer, repetindo argumentos ou repetindo frases, tá certo? E que existe muitos desses bobocas que são muito inteligentes, muito preparados, de certo modo, tá certo? Eles apenas não são filósofos, apenas não sabem se colocar, vamos dizer, filosoficamente um problema, porque quando eu falo colocar filosoficamente, significa que você vai entrar no problema com tudo. É toda a sua pessoa, é toda a sua existência que está em jogo, e aquele assunto para você é mortalmente sério. Não é um problema que você tem que resolver para a sua tese de mestrado, não, é um problema que você tem que resolver para a sua orientação na vida, de certo modo, até para a salvação da sua alma, é como se a salvação da sua alma estivesse em jogo. É certo? E, em segundo lugar, você vai ver que o uso que o filósofo faz da linguagem, ele mostra, assim como em filigrana, todo este aporte memorativo e imaginário que está por trás da coisa e que é, vamos dizer, a substância da vida intelectual dele. Né? A linguagem dele tem que mostrar isso aí. Tá certo? Quanto mais técnica for esta linguagem, tá certo? Mais esta riqueza vai transparecer atrás. Então, no Rio de Janeiro, quase 15 anos atrás, eu dei um curso sobre as investigações lógicas de Edmund Husserl. Nós temos uma transcrição
desse curso, mas a transcrição está muito ruim. Então, até hoje eu estou esperando ter uma chance de poder consertar essa transcrição e publicá-la, colocar à disposição de vocês. Mas, esse curso nós líamos linha por linha, fazemos o chamado comentário linear. Né? Então quer dizer que nós buscávamos tudo o que estava por trás de cada linha. O que estava por trás eram as menções que Edmund Husserl tinha feito aos mesmos tópicos em outras obras dele. Tá certo? Era toda a carga semântica acumulada nesses termos técnicos ao longo de toda a história do seu uso. Tá certo? E eram todas as alusões implícitas ao que outros filósofos disseram sobre o mesmo assunto. Então, ali, os alunos tinham ocasião de ver o que é a densidade de um pensamento filosófico. Tá certo? Né? E essa, vamos dizer, frequentemente esta densidade escapa ao observador justamente porque ele se atém apenas aos termos técnicos tal como estão dicionarizados ou como são usados no contexto universitário que corresponde à sua experiência pessoal. Tá certo? Então aí fica difícil você distinguir o que é a filosofia do que é uma bela imitação. Eu lembro que o Bruno Tolentino, que às vezes lia um poema, falava, olha, isso aqui é bela imitação de poesia. Quer dizer, ele faz essa poesia como se ele fosse um poeta, mas ele não é. Então, frequentemente engana. Por quê? Por causa, vamos dizer, justamente do mesmo fator, tanto em poesia quanto em filosofia, existe uma densidade de experiência que está atrás, ou não existe. Existe apenas a imitação de esquemas verbais e intelectuais consagrados, que o sujeito não precisa compreender em profundidade para ele poder imitar e manejar com uma certa habilidade, especialmente no Brasil, que o brasileiro tem uma capacidade mimética fora do comum, um negócio incrível. Tá certo? Então, quando nós entrarmos na técnica filosófica, nós vamos retomar aqui um assunto que eu comecei num curso que eu dei no Paraná, que era um comentário linear deste livro, Manual de Metodologia Dialética de Louis Lavelle. Talvez o melhor livro que alguém já escreveu sobre a técnica filosófica no mundo. Né? E um outro livro que também nós vamos usar para isso é Logique de la Philosophie, de Eric Weil. Mas esse aqui em primeiro lugar. Também não precisa se preocupar em ler esse livro, porque nós vamos lhe entregar o texto traduzido, tá certo? E é esse texto traduzido que será usado no comentário em aula. Né? Então, esses aí são, vamos dizer, os 5 blocos. É como se fosse, vamos dizer, 4 pés de uma mesa e o tampo da mesa, que é a técnica filosófica. Tá certo? A técnica filosófica, como eu disse, ela é a síntese dos esforços desenvolvidos ao longo de milênios para lançar alguma luz sobre alguns problemas. E a sucessão desses esforços tem que ser vista não como um fenômeno histórico, mas como um drama que se desenrola em você mesmo. Quer dizer, você tem que revivenciar aqueles vários esforços. Tá certo? Então, aí acontecerá o seguinte coisa, que é de fato um negócio maravilhoso que acontece. Você vê, quando você lê ali os pré-socráticos, tá certo? Né, e você vê, por exemplo, Heráclito e Parmênides, na contraposição famosa, onde Heráclito descreve o mundo da realidade como se fosse um fluxo permanente, onde nada é o que é, tudo está continuamente se transformando em outra coisa. Tá certo? Como ele diz, nós não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio e assim por diante. Então, e por outro lado, Parmênides descreve o mundo do ser como o absoluto e imutável que está por trás de todas essas mutações aparentes. Não é isto? E
quase que ao mesmo tempo, né, Zenão de Eleia desenvolve certos raciocínios que colocam em dúvida a realidade do movimento e da transformação. Como, né, quando ele diz, a flecha que se desloca, a cada momento ele está apenas no lugar onde está. Tá certo? Então, como é que você pode dizer que ela se move? Né? Quer dizer, existe somente, vamos dizer, uma sucessão ilimitada de momentos estáticos. E assim por diante. Coloca uma série de objeções lógicas à realidade do movimento. Então nós temos esses três personagens. Né? Um que enfatiza a realidade absoluta e universal do movimento da transformação. Outro que enfatiza a permanência como sendo a única realidade, rebaixando, portanto, a mutação a um jogo de aparências. E um terceiro que coloca em dúvida a realidade da própria mutação. Tá certo? Então você não poderia imaginar três pessoas mais diferentes. Tá certo? No entanto, dos três, cada um sabia do que o outro estava falando. E nós podemos entender os três. Isso significa que com mutações permanentes ou sem mutações permanentes, com o ser eterno ou sem o ser eterno, todos nós, considerados não enquanto participantes desse debate, mas considerados enquanto pessoas reais, existentes, nós sabemos nos orientar no mundo da mutação e da permanência. Nós, por exemplo, nós sabemos distinguir o que muda e o que permanece. Por exemplo, quando você anda, você dá um passo, você sabe que é absolutamente fundamental para que o seu passo avance, que o chão permaneça no mesmo lugar, porque se ele avançasse junto com você, seria como você andar numa escada rolante ao contrário, como o Mr. Bean, né? Ou Jerry Lewis, tá certo? E você andaria, mas não sairia do mesmo lugar, tá certo? Então, nós somos capazes de fazer essa diferença, ou seja, na realidade da vida prática, nós sabemos nos posicionar perante a permanência e a mudança. Também nós somos capazes de distinguir na mudança o que existe de real e o que existe de aparência, e sabemos distinguir as mudanças reais das mudanças aparentes. Não é que nós sabemos isso, uma criança pequena já sabe. Não é isso? Então, mas quando nós tentamos equacionar essas coisas em termos racionais, nós topamos com dificuldades horríveis. E este é um ponto básico. Vocês têm que meter na sua cabeça desde logo o seguinte: o mundo da percepção real é infinitamente mais rico do que o mundo da razão humana. Quer dizer, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, pergunta para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando não me perguntam eu sei, quando me perguntam eu já não sei mais. O que ele quer dizer isso? Que eu, como ser humano efetivamente existente, real, eu sei me orientar quanto a esta dimensão chamada tempo, mas eu não consigo equacioná-la em termos racionalmente aceitáveis. Note bem, o seu aparato de percepção, ele nasceu com você. Ele já veio pronto. Foi Deus que fez, não foi você. Ele tem a perfeição da obra divina. Agora, o mundo dos seus pensamentos racionais é uma estrutura que você está tentando criar. Está entendendo? Então, é natural que, em comparação com o mundo da percepção, a razão humana seja um negócio tosco, falível, cheio de buracos. Então, todo o esforço, vamos dizer, da filosofia ao longo dos tempos é para tentar transferir ao mundo da razão, isso é, daquilo que é humanamente comunicável e que pode ser, vamos dizer, discutido e falado entre os seres humanos, é um esforço para dar a este mundo do humanamente comunicável uma parcela da riqueza infinita do mundo da percepção real. Da parcela da riqueza e da dignidade do mundo da percepção real. Quando nós investigamos esse mundo da percepção, nós vemos que
nós sabemos muito mais coisas do que nós sabemos que sabemos. Não é isso? Então, eu tenho insistido muito nisso nas minhas aulas. Se nós fôssemos reduzir o nosso saber aos dados de percepção que efetivamente chegam a nós, tá certo? Nós jamais poderíamos nos orientar no mundo. Por exemplo, nenhum de nós teve jamais a percepção de um mundo inteiro. Nós só temos pedaços. Ora, se nós fôssemos usar esses pedaços para compor mentalmente a ideia de um mundo, nós jamais completaríamos esse mundo. Todos nós teríamos visões fragmentárias do mundo, tá certo? E estaríamos permanentemente desorientados nesse quebra-cabeças. E, no entanto, isso não acontece. Quer dizer, todas as crianças pequenas, elas sabem que elas estão no mesmo mundo que as outras. Quem foi que informou elas disso? Elas nunca viram um negócio chamado mundo. Desde que apareceu a crítica moderna do conhecimento, a partir do século XVIII, com Hume, depois Kant, etc., etc., Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.